João 13:1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo esse que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhe com a toalha o que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, e foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendei-vos o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Se assente, por favor, dando glórias ao Senhor. Eu sou privilegiado porque o técnico de som da escola agrícola também nas terças-feiras ajuda aqui, ele já sabe até a altura do som aqui. Bênção de Deus, glória a Deus. Gesiel, bom te ver aí. Meus irmãos, quando nós pensamos em religião, o que se vem à mente? Existem 3 principais religiões no mundo. Nós temos o judaísmo, da onde inclusive o cristianismo nasceu. Nós temos no mundo inteiro hoje o islamismo, que cresce cada vez mais, e nós temos o cristianismo. Dentro do cristianismo, as suas muitas vertentes, da onde veio o protestantismo e o que nós conhecemos hoje como os evangélicos. E aí dentro ainda dos evangélicos nós temos os pentecostais, os neopentecostais, ou como nós conhecemos, os reformados tradicionais. Mas se eu perguntasse a qualquer um daqueles que estão aqui, se eu perguntasse a você, se você precisasse resumir o cristianismo em uma única palavra, qual seria? Qual seria a palavra que resumiria? Vamos pensar que o cristianismo como uma filosofia de vida, como um modo de vida. Eu sei que é muito mais que isso. Cristo Jesus é muito mais do que um modo de vida, uma filosofia. Mas se nós pensarmos, olhando de forma humana para o cristianismo, se não houvesse vida eterna, se não houvesse condenação eterna, se eu olhasse para o cristianismo apenas como uma filosofia de vida, como que eu esmagaria ele a ponto de sobrar uma única palavra? Que palavra seria essa? A palavra seria servir. Não há outra palavra nos evangelhos que possa ser mais sintetizada, não há outra palavra que possa condensar todo o evangelho, todo o cristianismo, do que seja a palavra servir. E quando nós olhamos para esse texto, nós estamos vendo o exemplo, o líder máximo, aquele que define o cristianismo. Inclusive o próprio nome cristão é aquele que segue a Cristo, os seguidores de Cristo, as cópias de Cristo. Esses são aqueles que vêm após eles, esses são aqueles cujas capas estão sujas pelo pó do seu pé, da sua sandália, andando e caminhando.
E quando eu olho para esse homem, quando eu olho para esse líder, quando eu olho para o centro, a referência do cristianismo, eu olho para o capítulo 13 de João e eu vejo uma atitude de Cristo Jesus, uma atitude que define todo o seu ministério, a atitude de servir. Esse texto, ele já tem 2000 anos, e aproximadamente no ano 30 da era cristã, era a última Páscoa de Jesus. Muito provavelmente era uma quinta-feira. Jesus estava se preparando, porque na sexta era a Páscoa dos judeus. Ele faz a sua Páscoa um dia antes, uma noite anterior, porque na noite da Páscoa dos judeus ele estaria já morto. E nessa última Páscoa, ele está preparando os discípulos para o que viria depois. Seria as últimas palavras de Cristo, antes da sua morte e posteriormente a sua ressurreição. E o que deixar para esses homens? O que dizer para aqueles que no dia posterior haveria de perder o seu líder, o seu mestre? O que você faria, o que você diria para o seu filho, sabendo que no dia de amanhã você vai falecer, vai partir para a eternidade, a sua vida vai se acabar ali, ainda que Jesus sabia que haveria de ressurgir? Que palavras ele deveria deixar para aqueles homens que estavam ali, sabendo que o pior ainda viria, que seria a sua morte, que seria na cabeça dos discípulos um golpe terrível contra tudo que ele havia falado durante aqueles 3 anos. O que haveria de acontecer nos próximos dias colocaria em dúvida inclusive a fé dos discípulos. Como pode esse homem ter morrido? Ele era o líder de Israel. Nós acreditávamos que ele viria para libertar o povo de Israel da mão dos romanos. Estavam cheios de esperança, de expectativa para isso. E a morte de Jesus seria a frustração de todos esses planos. Que palavra você deixaria, sabendo que tudo isso haveria de acontecer? Jesus não mudou o discurso, manteve o discurso firme, como ele sempre tinha feito. Ele está concluindo agora o treinamento de quase 3 anos, de 3 anos até um pouco mais, 3 anos caminhando com aqueles homens. Desde o batismo até a sua crucificação, ele ensinou os discípulos passo a passo, dia após dia. E agora ele está encerrando esse treinamento. Foram 3 anos de intenso trabalho, com pouquíssimos descansos. Aproximadamente Jesus caminhou entre 30 e 40 mil quilômetros. Algumas expectativas em relação a isso, algumas probabilidades das suas jornadas, comparando as viagens e os locais mencionados nas Escrituras. Seria possível dar a volta ao mundo com toda essa quilometragem? Era incessante, eles não paravam em nenhum momento. Tudo isso ele fez não para buscar fama. Ele não percorreu toda a Galileia procurando fazer discípulos, procurando buscar fama, procurando espalhar o seu nome. Não, tudo o que ele fez, nenhuma das viagens que Jesus fez foi para si mesmo. Todas as suas viagens ele fez para salvar alguém. Nunca correu atrás da glória, sempre foi em busca do serviço. Nunca deu um passo para o seu benefício, mas deu a volta ao mundo por amar o ser humano. Jamais ele fez alguma coisa, saiu de casa para promover a sua glória. Todas as vezes que ele saiu de casa, foi porque uma alma precisava do seu carinho, da sua intervenção e do seu amor e da sua bondade. Enquanto os grandes líderes que marcaram o nome na história, sacrificaram milhares de pessoas para alcançar os seus objetivos e promover o seu nome, Cristo sacrificou a vida para libertar e salvar milhares de pessoas. Os evangelhos registram apenas alguns dos seus muitos milagres, apenas alguns. Não é possível registrar todos. O próprio evangelista disse isso. Não era possível anotar nos livros 3 anos intensos de muito trabalho, não seria possível. O evangelista João, que nós lemos aqui, ele registra no final do livro dizendo que
usando uma figura de linguagem de exagero, dizendo: nem todos os livros do mundo caberia o que esse homem fez em 3 anos de intenso trabalho. Os evangelhos registram apenas 35 milagres. Desses 35 milagres eu quero mencionar alguns. O evangelista João menciona, por exemplo, quando Cristo transforma a água em vinho, seu primeiro milagre registrado, não para se promover e anunciar que estava chegando ao mundo como o grande rabino, não, mas para livrar uma família do fracasso no seu casamento. Ele ordena que uma figueira se torne frutífera, não porque faltou-lhe o fruto, mas para ensinar aos discípulos para que eles foram chamados. Ele acalmou a tempestade, lá em Lucas 8:22, para livrar os discípulos de naufragar naquele lago que eles conheciam desde a sua infância. Ele preveniu que Pedro haveria de negá-lo. Ele profetiza e mostra a Pedro para ensiná-lo sobre a presciência divina, para que Pedro entendesse que Deus sabe todas as coisas antes mesmo que nós falemos. Ele andou sobre o mar para ensinar os discípulos que sob a sua palavra tudo muda, até as leis da natureza. Aquelas águas que perturbavam os discípulos estavam debaixo dos seus pés, e eles não precisavam temer. Esse mesmo homem alimentou mais de 4.000 pessoas com 7 pães e alguns peixes. Isso se não considerarmos o restante de mulheres e crianças que estavam ali. Está lá em Mateus 15. O evangelista João também menciona uma outra multiplicação, onde ele alimenta 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Está em João 6. Ele pescou, ele fez um milagre na pesca dos 153 grandes peixes. Quando os discípulos passaram a noite toda, não havia pego nada, mas sob a sua palavra o barco quase naufragou por conta da bonança. E ele estava ensinando para os discípulos que a prosperidade na vida dos seus seguidores não depende tanto das suas habilidades, mas depende da obediência à sua palavra. Ele também operou o milagre da outra pesca, que está lá em Lucas 5, que os 2 barquinhos vinham trazendo a quantidade de peixe, as redes quase se partiam. Ele ordenou o discípulo pescar um único peixe, e na boca desse peixe havia moedas para pagar o imposto, ensinando aos discípulos que os seus servos sempre terão a provisão necessária para aquilo que precisam. Mas ele não só fez milagres na área financeira, e nem só na área de sustento, ele também curou paralíticos. Ele curou o paralítico lá no tanque de Betesda, no João capítulo 5. Ele curou aquele paralítico que foi colocado pelos seus amigos dentro da casa, descido pelo telhado. Está lá em Lucas capítulo 5. Ele curou o homem que tinha as pernas e os braços que não tinham sustentação. Está em Lucas 14. Ele curou aquele homem da mão mirrada, quando ele ordena o homem a vir no centro da sinagoga e estender a mão, e quando o homem assim o faz, a mão mirrada, ela se torna como se fosse a mão de uma criança totalmente perfeita, ensinando aos discípulos e a mim e a você, que aquilo que está atrofiado em nós, ele, quando nós colocamos diante dele pela sua palavra, ele tem poder de transformar aquele homem que quem sabe era infrutífero, num homem frutífero que poderia trabalhar novamente. Mas não só isso, ele entrou e fez milagres inclusive entre o governo, entrou no meio do governo e fez milagres lá. Ele curou o empregado de um oficial, está lá em Lucas capítulo 7. Curou o filho de um funcionário público, está lá em João capítulo 4. Curou a orelha, colou, como se fosse super bond, cola rápida, colou a orelha cortada do empregado do sumo sacerdote. O seu poder não estava reservado só às classes pobres, ele fazia milagre até entre os ricos, até aqueles do alto comando do governo. Mas ele foi muito além. Curou a sogra de Pedro, está lá em Lucas capítulo 4, curou aquela mulher que já estava curvada há 18 anos, ordenou e a mulher foi curada e voltou ao normal. Curou aquela mulher hemorrágica,
que já estava pobre, porque tinha vendido tudo para buscar na medicina um remédio e não conseguiu, mas ela veio por entre a multidão, tocou na orla dos seus vestidos, e naquele exato momento ela foi curada, querendo dizer aos discípulos, a mim e a você, que ninguém que rompe a multidão em busca dele volta para casa igual, todo ele é transformado pelo poder e a sua misericórdia. Mas não só isso, ele fez muito mais. Ele curou os cegos, e não foram poucos cegos, apenas alguns são registrados, mas lá em João 9, o evangelista que nós lemos aqui, registra a cura de um cego de nascença. Os rabinos ensinavam na sinagoga que quando o Mashiach viesse ao mundo, ele haveria de fazer uma série de milagres, e um deles era curar um cego de nascença, porque isso é impossível ao homem e a qualquer medicina, e ele fez isto. Ele não só curou o cego de nascença, curou 2 cegos, lá em Mateus 9:27, curou um surdo mudo, lá em Marcos 7:31, curou um outro cego em Marcos 8:22, e curou um cego mendigo lá em Lucas capítulo 18:35. Não só isso, ele curou muitos leprosos, mas os evangelistas se focaram apenas em mencionar 2 casos. Lucas 5:12, quando ele cura o leproso, lá em Lucas 5:12, Mateus também menciona no capítulo 8, o leproso que chega diante dele e diz, se tu quiseres, eu sei que tu podes tornar-me limpo, e ele estende a mão de misericórdia, toca no leproso e diz, eu quero ser limpo, e imediatamente aquele homem foi curado. Mas Lucas também registra a cura de 10 leprosos. Você lembra dos 10 leprosos que foram ao sacerdote? Jesus não tocou neles, só falou, vocês querem ser curados? Queremos, então vão até o sacerdote. E eles saíram e foram em obediência à sua palavra, e quando estavam indo pelo caminho, perceberam que já não eram mais leprosos. E aí 9 continuaram a sua jornada, mas um voltou, se prostrou e agradeceu. E com isso Jesus estava dizendo que todo aquele que ouve e obedece a sua palavra é purificado da lepra, do pecado, da condenação e de tudo aquilo que o diabo pode colocar na vida de um homem. Ele expulsou demônios, lá em Lucas capítulo 4, ele liberta aquele homem que estava demoniado. Lá em Lucas capítulo 9, aquele menino que se jogava no fogo, na água, aquele menino lunático, quando Jesus desce do monte da transfiguração, está lá em Mateus também registrado, aquele menino está à beira da morte, o pai suplica o favor e a misericórdia, o pai não tem nem fé o suficiente, ele diz para Jesus, se tu pode, Jesus diz, como se eu posso, tudo é possível aquele que crê, e ele fala, ajuda a minha incredulidade, por amor e misericórdia, Jesus liberta o menino, e o menino é liberto. Aquela mulher em Mateus capítulo 15, a mulher cirofenícia, uma mulher estrangeira, uma mulher de outro povo, sai clamando por Jesus. Jesus diz, não devo agora deixar os filhos para dar comida aos cachorrinhos. Mas a mulher diz, mas não precisa de muita comida, Senhor, não quero um pão inteiro, uma migalha já é suficiente para minha filha ser curada. Jesus diz, vai mulher, a tua fé te curou, te salvou, vai aquilo que tu precisa, tu recebe. E a mulher voltou para casa, a filha estava liberta, transformada pelo poder de Deus, expulsou uma legião de demônio da vida de um homem, lá em Lucas capítulo 8:27, quando Jesus atravessa o lago de Genezaré, há uma grande turbulência. Por que a turbulência? Porque aquela tempestade, porque algo extraordinário haveria de acontecer. Do outro lado tem um homem que é possesso por centenas e centenas de demônios, e aquela tempestade se levanta, ele dissipa a tempestade, chega do outro lado, aquele endemoniado vem ao seu encontro, um homem que tinha um poder sobrenatural, satânico, que nenhuma corrente resistia nos seus braços, ele rebentava as correntes, pegava as pedras e se cortava, mas quando ele viu Jesus, se prostraram diante de Jesus, Jesus expulsou aqueles demônios, os demônios entraram naquela manada de porcos que se afogaram, e aquele homem ficou liberto, e Jesus deixou ele como missionário naquele lugar. Não só isso, ele fez muito mais. Ele ressuscitou muitos mortos, mas a Bíblia registra Lázaro, no capítulo 11 do evangelho que nós lemos de João, estava 4 dias morto.
ressuscitou também o filho da viúva de Naim, está lá em Lucas capítulo 7, versículo 11, e ressuscitou também a filha de Jairo. 3 casos de ressurreição diferentes. A menina havia acabado de morrer, e Jesus chegou e mandou que todos saíssem da casa, e ele disse para elas, para os que estavam ali: a menina não está morta, está apenas dormindo. Eles zombaram, permitiu que apenas alguns dos seus discípulos entrassem, e ele disse: Talita cumi, menina, te digo, levanta-te. E imediatamente a menina ressuscita, levanta e é entregue aos seus pais. Já no caso da viúva, o filho da viúva de Naim já estava morto há algumas horas, e Jesus, quando encontra aquele cortejo indo para o cemitério, o sepulcro, ele toca no menino. Primeiro ele cura o coração da mulher, dizendo: não chores. Depois ele toca no menino, o menino se levanta e ele entrega para sua mãe. E no caso de Lázaro, já estava morto há 4 dias, não importa se foi agora, nesse momento, se foi na noite passada, ou se já faz 4 dias, a morte e a vida estão diante dele, e a vida, quando chega diante da morte, é semelhante à luz, que quando chega diante das trevas, as trevas se dissipam, porque a vida estava ali. Não só isso, fez centenas de outros milagres, e agora já é a última ceia. Depois de 3 anos de intenso trabalho, como eu mencionei aqui, eles já estavam acostumados com tantos milagres, mas agora ele está encerrando a sua jornada. Aquela faculdade intensa de 3 anos estava terminando. Se você fosse terminar um curso como esse, qual seria a última lição que você deixaria? Diante de tantos milagres, de tanto sobrenatural, corria o risco dos discípulos, desejarem ser os reis da terra. Corria o risco dos discípulos desejarem ser servidos por conta dos milagres que operavam. Servia o risco dos discípulos começarem a cobrar para pregar. Corria o risco dos discípulos só orarem por gente de dinheiro. Corria o risco dos discípulos só irem pregar ou fazer milagres nos lugares aonde o hotel fosse 5 estrelas. Corria o risco dos discípulos começarem agora a tornar o ministério algo particular, cujo lucro era o único objetivo. Então, para que isso não acontecesse, Jesus está prestes a dar a eles a última lição. Chegaram na casa, estão se preparando no cenáculo para a Santa Ceia, e como era de costume, naquela época, quando não se tinha a prática de tomar banhos diariamente, como o nosso caso, porque a água era muito escassa. Então, quando um viajante chegava na casa, um empregado determinado pelo dono da casa pegava uma bacia e lavava os pés dos viajantes, como um sinal de honra, para purificá-los da sujeira da estrada, mas também como um sinal de honra para aqueles viajantes. Diante daquele cenário, estão todos reunidos, mas algo está diferente. Ninguém daqueles homens que estão ali está disposto a fazer isto. Por alguma razão, nós não sabemos qual, não há nenhum empregado, mas eu sei, providência divina, Deus estava para ensinar a eles uma grande lição. Diante de todos aqueles homens, não havia um empregado sequer. Todos já estão assentados, e um esperando pelo outro. Quem de nós vai lavar os pés? E ali, sem nenhuma palavra, há no coração dos discípulos, quem sabe, um desafio. Por que ninguém está se levantando para lavar os pés? Não podemos participar da ceia com os pés sujos, pés por lavar. E aí eu fico pensando que cada um daqueles deveria ter uma razão para não ter descido, não ter saído do seu lugar e pegar a bacia, a toalha e lavar os pés. Cada um deve ter apresentado na sua consciência uma razão para não ser o servo. O Pedro teria muitas razões para não ter saído dali. Se você perguntasse para o Pedro: Pedro, por que naquele dia você não quis pegar a bacia e lavar os pés dos outros discípulos e do próprio mestre? Ele poderia dizer: eu não. Eu fui o que mais estive presente, o que mais trabalhei com o mestre. Eu tive oportunidades impressionantes, extraordinárias.
eu andei sobre as águas com Ele, eu estive no monte onde Ele revelou a sua glória, porque eu deveria lavar os pés de alguém? Eu sou o que mais estive presente, o mais atuante, que mais trabalhei, eu é que merecia ter os meus pés lavados. Se eu perguntasse para Tiago, dizendo: Tiago, por que você não pegou a toalha, não pegou a bacia e lavou os pés dos discípulos e os pés de Cristo? Tiago poderia dizer: eu fazer isso de modo algum. Eu estive lá na hora que Ele revelou a sua glória. Estava Jesus, estava Moisés, estava Elias. Se Ele revelou a glória para mim, olha a intimidade que eu tenho com esse homem. Porque eu deveria fazer isto. Ele revelou sua glória para mim, eu deveria ter os meus pés lavados. Eu fazia parte do círculo íntimo de Jesus. O próprio João, que registrou o texto, se nós perguntássemos: João, e você? Por que você não lavou os pés de Jesus? O João dizia: eu não, de forma alguma, de maneira alguma. Eu sou amigo íntimo dele, eu e ele andamos juntos sempre. Eu tenho a oportunidade de estar muito perto dele. Ele confidencia comigo, ele está do meu lado, ele me ensina, ele me abraça, ele está comigo. Eu sou íntimo de Jesus. Eu merecia ter os meus pés lavados. Bom, para qualquer um que nós perguntássemos, todos eles teriam uma razão. Até o Judas diria: eu não, eu estou encarregado das finanças, eu sou o tesoureiro. Vocês não sabem a dor de cabeça que dá fazer conta, e é dinheiro para cá, e compra pão aqui, e vai para lá. Todos eles teriam uma justificativa. O André poderia dizer: eu não, eu sou responsável por comprar pão, de abastecer e fornecer a comida. Cada um teria uma razão para justificar a sua negligência. Quando ninguém estava disposto a servir, Jesus faz algo que eles não esperavam. Diante daquele cenário de negação, aonde todos queriam ser servidos, Ele sai do seu lugar, pega a toalha, pega a bacia, pega a água e vem. E eles ficam perplexos, porque agora o mestre vem para lavar os pés. Sai da rotina, sai daquilo que era comum, que era trivial, que eram os discípulos lavar os pés do seu mestre, e agora ele faz ao contrário. Ele surpreende os discípulos, porque na verdade Deus sempre nos surpreende. Deus nos surpreendeu quando Cristo desceu lá da eternidade da glória, quando Ele sai da mesa, desce da mesa, sai do seu lugar e vai pegar aquela bacia e vai se prostrar diante dos discípulos para lavar. Ele apenas mais uma vez já está nos surpreendendo, porque assim como Ele se prostrou para lavar os pés dos discípulos, Ele fez muito mais quando desceu da glória, deixou a sua majestade para vir morrer no meu e no seu lugar. Quando Ele saiu da mesa, tirou a capa, também Ele fez muito mais quando Ele despiu-se da sua glória, da sua majestade, para vestir a roupa humana. Amarrou uma toalha na cintura, mostrando que assim como Ele deixou a glória, Ele tomou essa forma humana, que sente dores, que sente angústia, que sente tristeza. Inclinou-se e começou ao trabalho, lavando o pé dos discípulos, tomando a forma de servo. Esse cenário foi tão caótico. Você consegue imaginar o semblante dos discípulos? Quando ele chega diante de Pedro, Pedro está tão envergonhado que não tem coragem de permitir que Jesus lave os seus pés. E Jesus fala para ele: o que eu faço agora você não entende. Agora não, mas um dia você vai entender. Eu quero dizer algo a você, irmão, irmã. Nós precisamos descomplicar a vida cristã. Nós precisamos entender que o Evangelho não é complexo. Você não precisa fazer uma faculdade para descobrir o que é o Evangelho. O Evangelho é servir. O Evangelho é simples demais. Sabe aquela cura que você foi no médico e o médico fez o exame e conseguiu identificar o problema? Por mais que tenha sido um médico, a pessoa que você viu foi Deus que usou aquele homem para curar. Sabe, aquele livramento não foi destino, não foi sorte, foi Deus que interviu naquele processo. Sabe, o seu negócio
Não é porque você é muito habilidoso, não. É porque Deus interviu e entregou esse negócio na sua mão. Aquela porta de emprego, você fez a seleção e passou com honra. As pessoas hoje dizem como você é bom naquilo que faz, mas entenda que tudo isso foi Deus, em Cristo, que colocou na sua mão. E por que Ele colocou tudo isso na sua mão? Por que Ele te livrou da morte? Por que Ele usou o médico? Por que Ele deu esse negócio na tua mão? Para que você sirva o reino dEle, através daquilo que Ele te deu. Por que Ele lavou os pés dos discípulos? Porque primeiro Ele os amava. E a verdadeira expressão do amor não são as palavras. Ele não escreveu na nuvem um coraçãozinho dizendo para os discípulos: eu te amo, não. Ele serviu. Ele serviu, irmão. E a melhor expressão do amor não é no dia dos namorados você dar uma flor vermelha, no dia das mulheres você dar um presente, no dia das crianças você dar um presente, no dia dos pais dar um presente. A melhor expressão de amor não é aquilo que você faz em determinadas ocasiões que você julga ser especiais. A expressão maior do amor é o serviço. Não é você abandonar o seu pai o ano inteiro e no dia dos pais sair correndo para comprar um presente, tentando suprimir, justificar a sua ausência. O amor se mostra não por palavras, o amor se demonstra em atitudes. Jesus sabia quem Ele era, e o fato de Ele servir os discípulos não o tornou inferior, pelo contrário, o fazia ainda mais útil. Se Ele tivesse falado essa história, nós teríamos gravado, mas como Ele mesmo praticou, essas palavras, esse ato ficou tão forte que os evangelistas gravaram no coração. As palavras de Jesus ficaram gravadas, mas esta obra, esse ato de Jesus fortaleceu ainda mais. 30 anos depois eles não conseguiam esquecer o que era aquela sensação, aquele sentimento de ser servido pelo Senhor. O fato de Ele ter servido os discípulos, o fato dele ter servido seus irmãos, não o fazia menor diante do Pai, mas sim aumentava a sua glória, porque o que nos faz melhor é servir. A marca do cristão é servir. O trabalho em Cristo nos faz feliz. Fazer o bem faz muito bem. Faz parte da natureza cristã, faz parte da natureza que está em você. Se é que você já nasceu de novo, faz parte da sua natureza servir. E é um paradoxo muito grande, porque hoje há um evangelho que é o evangelho do serviço, mas não é a gente que serve. É o evangelho que ensina que Deus vai te servir, que os anjos vão te servir, que as pessoas vão te servir. Esse evangelho é o evangelho contra o cristianismo. É o evangelho anátema que Paulo falou. Eu quero dizer a você, irmãos, nós não viemos aqui para ser servido por anjos. Nós não viemos aqui para ser servido por Deus. Nós existimos para servi-lo. E quando servimos aos nossos irmãos, pensando e tendo no nosso coração fazer isto, nós estamos servindo Ele também. Há no coração das pessoas nos nossos dias um paradoxo que cria uma geração de insatisfeitos, uma geração de pessoas angustiadas, amarguradas, procurando o sentido da vida. E o que é isso? Por que existe tanto crente reclamando? Por que existem pessoas que vivem, já entregaram a vida para Cristo, mas a vida deles não tem sentido? Porque ainda não compreenderam o Evangelho. Você tem uma natureza, a natureza de Cristo está no seu coração, está em você. E esta natureza, ela tem fome de fazer a vontade de Deus. Esta natureza, ela tem fome de servir a Deus. Esta natureza, ela tem sede de trabalhar para Deus. E quando você nega fazê-lo, isso gera em você angústia, gera em você amargura,
gera em você um sentimento de inutilidade. Você consegue imaginar uma lâmpada perdida numa ilha deserta, aonde não existe nenhuma bateria para ligá-la? Você consegue imaginar um ventilador que faz vento só para ele? Uma lâmpada que ilumina só a si mesma? Uma engrenagem que gira em torno de si e não está conectada em nada? Assim é o cristão que não está disposto a servir. O sentido da vida do cristão é servir a Deus fazendo bem ao semelhante, servir a Deus, cultuar a Deus fazendo bem a quem está ao nosso redor, manifestando a luz de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus através das boas obras. As boas obras não salvam ninguém, não, mas elas acompanham os que são salvos. Está na sua natureza, está no seu DNA. Todo crente precisa ter a consciência que foi chamado para servir. Todo cristão é vocacionado, é chamado para servir a igreja, é chamado para servir o bairro onde mora, é chamado para servir a cidade onde vive, é chamado para servir o estado. A essência do cristão é essa disposição, essa disponibilidade para servir a Deus. Está no nosso DNA. E quando você serve alguém e essa pessoa se sente feliz, você começa a entender qual é o seu objetivo, você começa a entender qual é o seu chamado, e a felicidade toma conta do seu coração. Quando você entrega rosas para alguém, sempre ficará o perfume na sua mão. Quando você faz alguém ser feliz, a felicidade volta para você. Quando você faz alguém chorar, o seu coração também chora. Mas quando você faz alguém sorrir, o seu coração também sorri. Quando você alimenta a fome de alguém, a sua alma é alimentada. Existe uma razão maior para a sua existência, irmão. O projeto de Deus para a sua vida não se resume a você construir 2 ou 3 casas. O projeto de Deus para a sua vida não se resume a sua conta no banco. O projeto de Deus para a sua vida se resume a espalhar o reino de Deus nessa terra, anunciar que Deus vive e que ama a humanidade através das suas obras. Falta nos cristãos hoje que estão dispostos a servir. Existem centenas de trabalhos na igreja que não tem ninguém. Existem centenas de trabalhos na igreja que estão carentes de mão de obra. Pessoas habilitadas a trabalhar com crianças. Deus deu a elas e eles essa capacidade, mas eles não têm tempo. Estão mais ancorados naquilo que dá lucro, oportunidades financeiras lucrativas. Existem tantos músicos na igreja cujos instrumentos estão atrás das portas, largados nos armários. Alguém já disse que o cemitério é o lugar mais rico do planeta, porque lá existem centenas de milhares de músicas que nunca foram cantadas. Lá existem centenas de milhares de livros que nunca foram escritos. Lá existem centenas de milhares de folhetinhos que nunca foram entregues. Projetos que nunca foram realizados. Obras que nunca foram completadas estão enterradas lá. Planos divinos que não foram executados pela negação humana. Lavar os pés dos outros implica em servir, em produzir conforto, em tratar bem, em lutar para que o maior número possível de pessoas venham ser incluídas no reino dos céus. Servir está no DNA de cada crente. Pastor Nilton dos Santos, no seu livro Chamados para Servir, fala muito sobre isso. Me chama a atenção uma palavra dele: o lugar mais nobre no reino de Deus é o lugar de servo. A sociedade inverte todos os valores cristãos.
E se você olhar no YouTube, vai ver que os que mais têm seguidores, milhares e milhares de seguidores, são pessoas que têm centenas e centenas de escravos trabalhando a seu favor. Pessoas que vão passar pelo mundo e não deixarão ninguém com falta deles, que ao partir daqui não farão falta nenhuma, mas você foi chamado para fazer falta, você foi chamado para fazer a diferença, você foi chamado para suprir a necessidade de quem está do seu lado. Você é o homem que Deus colocou naquela empresa para ajudar os necessitados. Você é a mulher que Deus colocou naquele colégio para se importar com as necessidades humanas. Você é um médico que Deus chamou para curar, não só pelo dinheiro que você ganha, mas pela vocação que Deus te deu. Você é a professora que Deus chamou, não apenas pelo salário que você recebe no final do mês, que não paga nem as suas horas, mas pela vocação de formar caráter, pela vocação de formar cidadãos melhores. Você é um missionário que Deus chamou, não para assumir as maiores igrejas, mas para entrar nos piores lugares e anunciar que Jesus Cristo é o Senhor que cura, que se importa com a sociedade. Você é advogado, não apenas para defender em prol do seu dinheiro, mas para defender a causa do justo. Você é juiz, não para julgar com parcialidade, mas para julgar com justiça e anunciar ao mundo que acima das nossas cabeças há um reto juiz. Seja lá o que você for, você é o que é porque Deus o chamou e o vocacionou para servir. Sirva naquilo que Deus te deu. Se você é o borracheiro, seja o borracheiro de Jesus. Se você é o pedreiro, construa casas para a glória de Deus. Sirva as pessoas com amor e carinho. Se você é o mecânico, garanta que aquele carro não vai quebrar na estrada. Se você é aquele que trabalha na imobiliária, se você é o corretor de imóveis, garanta que os seus clientes tenham o perfil para aquela casa. Sirva a Deus com aquilo que Deus te deu, na profissão que você tem, naquilo que você faz. Faço menção de um homem na minha profissão, na área de engenharia, e eu quero fazer menção do nome dele porque realmente esse homem me disse coisas que ficaram gravadas no meu coração. Eu me lembro que em uma oportunidade nós estávamos projetando, e entre esses projetos havia uma arruela, uma coisa muito simples na área de engenharia. E quando ele pegou as amostras da arruela na mão, aquelas arruelas estavam cheias de rebarba. E ele falou: essas arruelas não estão boas, elas estão cheias de rebarba. E eu falei: mas é só uma arruela, que mal tem ter rebarba na arruela? Ele disse assim: se você não sabe fazer uma arruela direito, como que vai fazer uma máquina completa? Eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Você encontra pessoas lá na recepção. Eu fui outro dia num departamento público e uma moça mal-humorada estava lá para atender. Eu imagino que aquele seja a porta de entrada daquela carreira. Eu imagino que aquele trabalho que ela estava, de fato, seja o mais humilde daquela carreira que tem pela frente, que era apenas pegar as pessoas que ali, entregar a fichinha para a pessoa e encaminhar ela. Era o mínimo, precisava de um mínimo de treinamento, mas ela fazia com má vontade, tratava mal as pessoas. E é sério, eu fiquei com muita vontade de conversar com ela, muita vontade, porque o que ela espera da vida? E eu ia perguntar para ela, se eu não tive oportunidade, porque logo fui chamado para entrar, para fazer a visita no hospital. Mas uma pessoa que está ali na recepção, apenas recepcionando, se ela não tem condições, se ela não faz direito um trabalho tão simples como esse, será que ela vai poder dirigir o hospital algum dia? Será que ela vai poder assumir um cargo maior algum dia? Seja lá onde Deus te colocar para fazer, faça com excelência, sirva com excelência. Se você é o que faz a faxina, faça de tal modo que chame a atenção de todo mundo e as pessoas perguntem: quem é o faxineiro dessa empresa?
E alguém tem que dizer: é o crente. E essa pessoa vem perguntar para você: escuta, por que você limpa tão bem? Você vai dizer: porque o meu Jesus me ensinou a servir. Se você é o padeiro, faça os melhores pães, que as pessoas tenham que voltar lá na padaria, e quando chegar lá, pergunte: quem é o padeiro dessa padaria? E diga: é o crente. E a pessoa vai dizer: eu não sei o que você faz, mas o pão que você faz é maravilhoso. Martin Lloyd Jones, pregador puritano, pregava com tanta excelência, eu me inspiro muito nele. Em certa feita, uma mulher chegou para ele depois da pregação e falou: eu odeio as suas pregações, eu detesto as suas pregações. E ele respondeu para ela: então por que você vem todo domingo? Ela disse: porque eu não consigo mais ficar em casa. Seja aquele que está disposto a servir, irmão. Coloque o seu coração à disposição de Deus e diz: Deus, no que o Senhor me quer? Aonde que eu serei útil? Jesus tomou a toalha, vestiu-se de homem, abaixou-se, tomou a condição de servo, lavou os pés, purificou, simbolizando que ele haveria de purificar os nossos caminhos de todos os pecados diante de Deus, secou com um pano, mostrando um renovo espiritual na nossa vida, e depois voltou à mesa, mostrando que ele haveria de voltar ao céu, aonde nós haveremos de banquetear-nos com ele. Quem somos nós? Somos seus servos. Todo aquele que quiser se assentar na mesa com o rei, para o grande banquete celestial, precisa ser servo aqui também. Assim como ele serviu e agora está lá, nós serviremos para estar lá também. Eu peço que você fique de pé. Se você me perguntar qual é o combustível para o serviço, e eu vou dizer para você: o amor. Não há outro combustível, não há algo que possa inflamar mais o seu coração para servir do que o amor. Quando o amor inunda o seu coração, o amor de Cristo inunda o coração, começa a brotar o desejo de servir. Quando alguém entrega, quando alguém conhece a Cristo de verdade, conhece a Cristo, e o amor de Cristo inunda o coração, a pessoa vai perguntar: pastor, o que eu posso fazer para ajudar? É o amor. O amor brota no coração, o amor, ele encandece o coração, e não tem outra alternativa. O coração cheio desse amor começa a sentir o desejo de fazer o que o mestre fez: servir. Esse desejo ardente vai arder cada vez mais no seu coração, se Cristo resplandecer a sua glória em ti. O que é felicidade, irmão? O que é felicidade? Não existe felicidade quando o objetivo da vida é ser servido. A felicidade é quando você quer servir por amor a Jesus. Eu quero dizer para você hoje, e nós vamos orar, e eu gostaria de orar com você: Senhor, torna-nos mais útil, transforma a minha vida para que eu seja mais útil. E aí eu vou perguntar: mas como poderei ser isso? Enche-me do teu amor, porque o combustível para o serviço é o amor. Se hoje nós abrirmos o nosso coração ao Deus, ao Senhor, se nós clamarmos a Jesus para que Ele venha nos encher do seu amor, se nós nos esvaziarmos dos nossos objetivos, dos nossos muitos planos e projetos, dos nossos projetos audazes, se nós nos esvaziarmos de nós mesmos e pedimos que o Pai venha nos encher do amor de Cristo, então o nosso ego vai ficar tão pequeno que será impossível de enxergá-lo. As pessoas só verão Cristo na nossa vida. Que reconheçamos as nossas fragilidades, que reconheçamos os nossos egoísmos, e que hoje oremos pedindo que o Espírito Santo nos enche. Irmão, o Evangelho é simples demais. Descomplique, não fica complicando com tantas filosofias. É simples demais. Ofereça mais do que você recebe. Adore mais e agradeça mais do que você pede. Elogie mais do que você critica. Ame mais do que você
está acostumado a ser amado. Ajude mais do que você é ajudado. Ofereça mais do que você recebe. Esteja inteiramente disposto a servir o Senhor.